você chama mais um programa Papo Aberto. Programa feito pra mim, pra você, pra todos nós. Aquilo que eu venho sempre falando. Esse programa ele não é financiado. A Shell, a Petrobras não financia esse programa. Somos nós que temos que promover esse programa. E para promover, você curtir, você compartilhar e dar sugestão. Olha, eu acho que tem que entrevistar sobre agora a nova era dos ETs. Agora a internet está rodeada de tese do ET, uma nova era que controla os Estados Unidos, que controla a Rússia. Quer esse papo bacana? Terão aqui. Indica a pessoa, a gente vai lá conversar e tenta trazer para vocês. Porém, hoje a gente tem um assunto muito importante para a categoria petroleira, que é as eleições da Petros que se avizinham. Serão disputados aí uma vaga para o Conselho Fiscal e 2 vagas para o Conselho Deliberativo. E cabe aqui informar que essas vagas do Conselho Deliberativo têm uma reserva para que necessariamente o Conselho Deliberativo tem uma vaga para aposentado. Então, das 2 vagas para Conselho Deliberativo, uma necessariamente tem que ser uma chapa de aposentado. A segunda chapa é a que for mais votadas. Então, tome nota. Entenda como funciona e, principalmente, participe da votação. As votações, ao longo do tempo na Petros, estão muito abaixo do número de potenciais de eleito. E estamos vivendo num momento decisivo de negociação e precisamos avançar, então você tem que participar assiduamente. Porém, hoje, falando desse assunto, colocando aqui na saia justa, como chamamos, convidamos 2 candidatos que eu tenho o maior apreço. Os caras são fera, né? Silvio Cinedino já foi conselheiro da Petros. Nosso companheiro Moraes, que até já disputou com o Silvio Cinedino aí a vaga para o conselho, mas já foi coordenador geral da FUP. Então, companheiro, é a melhor matéria-prima que a gente tem na categoria petroleira para estar aceitando esse desafio. Mas aqui a gente tem que entender quais são as propostas desse companheiro. Mas antes, vou pedir para os companheiros fazerem uma breve apresentação. Dá um olá para vocês. Vai lá, Silvio Cinedino, obrigado por participar, você e o Moraes. Eu sei que vocês viajaram longo para vir gravar o programa. Dê aí um alô para a nossa galera aí. Bom dia, companheiros e companheiras que estão assistindo o programa do Companheiro, Papo Aberto. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Silvio Cinedino, tenho 72 anos, sou petroleiro aposentado, trabalhei por 28 anos na Petrobras e não sou comum na Petrobras, porque na Petrobras normalmente as pessoas entram novinhas e ficam até velho. Eu não, eu já entrei meio velhusco e tive muito prazer e muita honra em trabalhar na Petrobras, que é uma empresa onde a gente não entra para sair, a gente entra para ficar a vida toda pelo amor que a gente tem essa empresa. E a gente está agora dedicado a essa candidatura, porque a Petros está atravessando um momento muito difícil e é importantíssimo que a gente tenha pessoas lá de confiança que possam ajudar a resolver esse nosso problema para garantir nossa tranquilidade na aposentadoria. Que, diga-se de passagem, não é nenhum favor, não é nenhuma graça. A gente pagou durante muitos anos, 30, 35 anos, para ter essa tranquilidade na aposentadoria e agora estamos prejudicados. Mas vamos reverter essa situação. Beleza. Moraes, você que já teve o desafio de estar na Federação Única dos Petroleiros, na FUP, então deve ter negociado vários acordos coletivos, passou vários momentos delicados e hoje está aí candidato a Petros, que é um desafio enorme que está passando. Se apresenta aí pra gente e diga pra gente por que tem que votar na chapa Boa Ideia. Muito bem, Adaísio. Eu queria começar agradecendo aqui o Papo Aberto pelo convite. É muito importante esse espaço para a gente conversar. Eu sou João Antônio de Moraes, operador de utilidades da Recap, aqui próximo, aqui na Grande São Paulo. Tenho 59 anos, trabalhei 32 anos na Petrobras. Hoje também, tal qual meu companheiro de chapa, o Silvio Cinedino, estou aposentado, eu até gosto de dizer jubilado, como dizem os irmãos latinos, né? E estou me propondo a esse desafio de compor a chapa Unidade na defesa da Petros. E eu diria,
aos trabalhadores da Petrobras, aos companheiros aposentados, aos pensionistas, que certamente a Petros nunca esteve num momento tão delicado como está agora, né? Temos a oportunidade de um governo progressista ter espaços de negociação, um espaço mais democrático. Portanto, compor essa chapa é a possibilidade de utilizar esse espaço democrático para a defesa do nosso fundo de pensão, que foi tão atacado no último período. Uma empresa que pagava altos dividendos e virava as costas para quem produzia riqueza. Então, é esse o desafio que a gente tem. Principalmente uma chapa, tanto eu quanto o Silvio, não somos candidatos de nós mesmos, nós somos candidatos das organizações que representam a categoria petroleira. FUP, FNP, AEPET, clubes, em suma, um campo de unidade poucas vezes visto na história dessa categoria. Para isso, estamos nos propondo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Perfeito, Moraes. E aí, gente, é a pergunta que não quer calar, né? Eu quero votar. Como é que vocês vão me convencer a votar? O que diferencia vocês da outra chapa? O que diferencia vocês dos conselheiros fiscais? E lembrando, né? O Conselho Fiscal, ele tem um papel, assim, gigante. Porque se você olhar o passado, Silvio Sinedino, e aí você sabe melhor do que eu, a Petros ficou quantos anos? 17 anos. 17 anos, pessoal, sem um conselho fiscal aprovar as contas da Petros. Então tinha agarrado. Se em 17 anos a Previc não atuou, a própria patrocinadora não atuou, companheiro, então significa que nada, mais do que nunca, a gente tem que estar com o nosso pessoal lá. Mas o que diferencia vocês das demais chapas? Bem, acho que a primeira diferença é porque nós somos uma chapa militante. Né? Nós não caímos de paraquedas aqui nessa chapa. A gente tem uma história na categoria, uma história de luta na categoria. Né? E eu digo sempre, eu vejo outras pessoas que são candidatas, nada pessoal, mas as pessoas a vida inteira só se preocuparam com as suas carreiras. O que eu acho justo, tem o direito de preocupar só com a sua carreira. Mas não pode agora, depois de aposentado, no final da vida, se transformar no paladino da categoria, coisa que ele nunca fez. Muitos foram gerentes e perseguiram a categoria. Então a primeira diferença é essa. A gente tem uma chapa militante, apoiada por várias associações e sindicatos, e como disse, nós temos um suporte técnico. Né? Não só nós temos, modéstia à parte, conhecimento de fundos de previdência, como nós temos uma assessoria, tanto de atuária quanto econômico, financeira, que vai dar apoio à categoria. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos tanto a luta da categoria nas suas instituições de defesa, como também temos uma boa assessoria técnica. E para fechar, a diferença fundamental é que a gente vai falar o que a gente é representante. Gente. Representante é o quê? É um camarada que fala com a base e vem aqui dizer, e é vice-versa. Traz daqui para lá, de lá para cá. E o que a gente tem visto nos últimos anos? O que o último Conselho Fiscal fez? Não temos nem notícia que existe o Conselho Fiscal na Petros. Não teve nunca uma manifestação, nem a favor, nem contra. Simplesmente desapareceu. E a gente tem o compromisso de representante. Representante é aquele que pega o interesse da categoria representada e leva para a instituição e vice-versa. Podem ficar todos tranquilos e votar com confiança que terão informações não só na medida possível, como vamos aumentar esse limite, pressionar para aumentar esse limite. Porque o que está havendo, como foi falado já em outro programa pelas chapas de Conselho Deliberativo, existe uma tendência de fechar cada vez mais o fundo e não deixar que os participantes assistidos saibam o que está acontecendo lá dentro. E a gente vai tentar quebrar essa amarra. A gente vai trazer o máximo de informações possível para a categoria. Moraes, em conversa com os companheiros, eu sempre me posicionei da seguinte forma. Tem dois benefícios, que eu não entendo benefício, eu entendo como direitos dentro da Petrobras, que para mim são fundamentais. Inclusive, a AMS foi um dos motivos de eu optar em sair do setor privado e entrar na Petrobras. Porque entrei ganhando menos do que eu já ganhava no setor privado. Mas eu tinha garantia que meu filho ia ter plano de saúde, né, de qualidade. E aí, dentro dessa questão de direito à previdência, à AMS, o Conselho Fiscal, né, que tem um papel fundamental, ele precisa de muito trabalho.
E o que eu vejo ao longo do tempo, e a galera vem falando, pô, Décio, você sempre traz uma chapa para votar. Exemplo, Silvio Sinedino e Moraes. Só que depois eu só vejo que só João fala, só Sinedino fala e o outro some. Como é que funciona? E um passarinho me contou, né, que aí porque essa chapa de vocês eu vi que está sendo apoiada pela FNP, pela FUP, pelos Marítimos, pela FENASP, tem alguns companheiros de CEP que estão apoiando, e aí a gente não pode falar por todos, tem os companheiros da EPET, que também tem uma divisão aí geográfica, alguns estão apoiando, outros a gente ainda não, eu vi que não apareceu o símbolo. Aí a questão é um trabalho de uma dupla ou só o titular vai trabalhar? Porque isso é importante. 2 é mais do que 1, né? Pelo menos não mudaram a matemática. Com certeza, Décio. E o pessoal do Papo Aberto, nossos internautas que nos acompanham aqui, eu diria que esse é um grande diferencial da nossa chapa, a chapa 51 para o Conselho Fiscal. A começar, que nós compomos com uma chapa de unidade para o Conselho Deliberativo, 65 companheiros aposentados e 66 companheiros da ativa. Então a gente é uma chapa completa. Nós entendemos que os programas da Petros, que também é importante que se diga, historicamente tem uma participação maior dos aposentados, jubilados, como eu dizia, mas não é só aposentado, né? Naquele momento em que o trabalhador tem a maior dificuldade na vida, quando tem uma doença profissional, quando tem um acidente, quando precisa pegar um empréstimo para alguma coisa, aonde é que ele pode recorrer? A nossa Petros. Então, esse é o primeiro chamamento, para que a ativa tenha um olhar diferenciado. Petros, sim, é muito importante para o aposentado, mas não é apenas para o aposentado. Então, portanto, a participação massiva do pessoal da ativa é igualmente importante. Agora, acima de tudo, o Conselho Fiscal ele tem um trabalho muito mais até quase que contábil, né, de acompanhar as contas, onde foi investido isso, aplicado aqui. No entanto, a nossa proposta é que nós trabalhemos em conjunto com o Conselho Deliberativo, então nós queremos também, num coletivo, discutir as questões mais gerais da Petros e, principalmente, queremos trabalhar em conjunto com a representação da categoria. Então, nós temos o compromisso, tanto eu quanto o Silvio. É bom que se diga que o atual Conselho Fiscal passou 4 anos sem mostrar nada, né? Não disse ao que veio ainda, mas nós queremos estar discutindo profundamente com a FUP, com a FNP, com as organizações da categoria, trazendo as informações e recebendo elas. E por que queremos isso? Porque entendemos que apenas o Conselho não é suficiente para resolver os graves problemas. É preciso uma grande unidade, uma grande articulação política, como já disse o Silvio. É preciso ter estrutura, porque não é um tema fácil, então precisa ter um bom advogado previdenciário, precisa ter um bom atuário, precisa ter processos que, candidaturas isoladas, por mais que seja um direito legítimo e que nós respeitamos, nós entendemos que tem pouca chance de dar certo. Porque o problema é grave, é grande e é necessário unidade. Então, a principal proposta que nós trazemos é isso. Primeiro, compromisso de transparência. Prestação de conta. Segundo, trabalhar em conjunto com as organizações, porque somente a força da categoria unida vai possibilitar os avanços, a mudança, o fim dos equacionamentos, os graves problemas que a gente vive na Petros. Tal qual na AMS, mas aqui estamos nos propondo a essa questão que eu repito, 51, uma boa ideia para acompanhar as contas da Petros, para ativa e para aposentados, em todos os planos. Perfeito. E aí, pelo que o Moraes está falando é o seguinte, né, até a pergunta que eu vou direcionar ao Silvio Sinedino. O que o Conselho Fiscal faz? O Moraes deu uma pincelada. Sinedino, não quero que seja mais amplo naquilo que é a função do Conselho Fiscal. Que aí vem... Depois eu vou fazer uma pergunta muito importante para vocês dois, que é a pergunta que sempre vai parar na categoria. Mas, então, o Conselho Fiscal, que a sua existência é prestar conta, a diferença é que não há prestação de conta ainda. Então, Silvio Sinedino, o que faz um conselheiro fiscal, olha, objetivamente? O Conselho Fiscal, tradicionalmente, sempre teve um papel
contábil, de ficar olhando as contas. Só que o papel do Conselho Fiscal foi ampliado. Hoje o Conselho Fiscal não só é responsável pela avaliação das contas, dos investimentos, como foram feitos, como é responsável por fiscalizar as ações do Conselho Deliberativo e da própria direção executiva. Eles não são nossos subordinados, mas nós somos fiscais deles. Então, a gente vai ter essa atuação. Por isso, como disse o companheiro Moraes aqui, é importante ter um trabalho conjunto. A gente não vai trabalhar isoladamente, vamos trabalhar junto com nossos companheiros que vamos eleger na chapa 65 para os aposentados e na chapa 66 para os ativos, que é a unidade para o futuro da Petros, né? Então é importantíssimo. Inclusive as pessoas vêm falar comigo, mas Silvio, ele não foi sempre seu adversário? Sim, nunca fomos inimigos, sempre fomos adversários, mas nunca inimigos. Digo mais, como conversava outro dia com o Moraes, mais de 90% das questões fundamentais em relação a Petros nós temos absolutamente acordo. Então, por que a gente vai deixar de se unir por conta de 10%, 5% de diferença? Não, a gente vai trabalhar em cima daquilo que nos une. E hoje é importantíssima essa unidade para a defesa da Petros. Eu digo com tranquilidade, já fui Conselho Fiscal, já fui Conselho Deliberativo da Petros e digo a vocês, se não houver unidade da categoria em relação a isso, a gente não vai conseguir vencer essa etapa. Mas eu tenho esperança, tenho certeza de que a categoria não vai deixar passar essa oportunidade que temos. Primeira coisa, vamos votar, gente, vamos votar. Nós somos mais de 100 mil eleitores, votam 30 mil, acho que nunca votaram nem 40 mil pessoas. Vamos estourar a boca do balão, vamos encher a chapa da unidade de votos, 51 para o Conselho Fiscal, 65 para os aposentados e 66 para os ativos. Vamos botar voto. E é isso que a gente vai fazer. E mais, quero dizer uma coisa muito importante aqui. Antigamente, a Petros não pagava a despesa de suplente. Eu digo, não, eu só pago o titular. Quando você faltar, o suplente vem. Não é. Lutamos muito para conseguir isso. Que tenhamos, a Petros banca as despesas tanto do titular quanto do suplente. Então, em vez de ter uma pessoa trabalhando lá, nós temos 2 pessoas trabalhando. E já temos uma divisão de mandato aqui. No primeiro mandato eu fico como titular, nos primeiros 2 anos, e nos últimos 2 anos eu acompanho o Moraes. Mas de qualquer maneira estaremos os 2 lá, os 4 anos, lutando pela categoria, e fiquem certos, vocês vão saber o que está acontecendo lá dentro, porque a gente é representante, a gente não é dono desse mandato. Perfeito. Então significa o seguinte, não vai ter desculpa para não trabalhar. Não vai ter desculpa. Vamos lá, pessoal. Chama! Participe, compartilhe, já falei, a gente não é patrocinado não, vou até aqui depois conversar com o companheiro, você não vai rolar um patrocínio aí pelas entidades. Mas, o que eu queria perguntar, e agora eu acho que é o ponto sério, e eu vejo na categoria muita confusão, lógico que a partir do momento que a gente começa a estudar Petros, Previdência, a gente vê que a coisa não é bem simplista, como o pessoal fala, foi roubalheira do PT. Foi roubalheira dos conselheiros. Foi roubalheira do sindicato. Foi roubalheira do dirigente. A coisa não é tão simples. Gostaria até que fosse. Porque se fosse roubalheira, é só pegar o ladrão, devolve o dinheiro, a gente tava dando risada, né? Mas não é isso. E aí, pelo papel importante do Conselho Fiscal, eu vi que, estudando Petros, muitos conselheiros denunciaram bastante coisa. Ministério Público, né? Fizeram dossiê, e muitos conselheiros passaram e ficaram ali, né? Vendo a coisa. É uma coisa que eu achei absurda, né? E eu acho que a categoria também achou. A Petros deu déficit no Petros 2, salvo engano, 1,4 bi. Desculpa, pessoal, que é muito número, eu não estou com esse número bem claro na minha cabeça. Mas a gente faz o acompanhamento do desempenho de ambos os planos, financeiramente falando. Inclusive, tem um instituto para isso. O Petros 1 está enfrentando um novo equacionamento. O Petros 1 NR só não enfrentou porque teve um aporte financeiro de uma negociação, de uma arbitragem, que entrou 750 milhões, se eu não me engano. E aí, eu não vi ao longo desse... O foco da questão é o seguinte. Petros, 2022, teve déficit de novo. E teve, em dezembro, um pagamento de bônus de 9 milhões para a direção da Petros, aprovada
aprovado no Conselho Deliberativo de 7 votos por 6 votos. Ou seja, 2 votos eleitos pelos trabalhadores aprovaram. Em que pese está dentro da legalidade o bônus, ele é imoral. Imoral. É isso, pessoal, é imoral. Né? Eu falo que está pese dentro da legalidade, que fizer lá o trâmite que devia fazer. Eu acho que tinha que ser barrado ali. Mas eu não vi pronunciamento, eu vi até do Conselho Deliberativo, não vi do Conselho Fiscal acerca disso. Não caberia uma denúncia, ou até anterior a que realmente aprovasse esse bônus, e essas denúncias que fizeram no passado, que o pessoal cobra muito, foram todas as denúncias, ou vocês acham que houve prevaricação de alguns... Estou sendo bem claro, pessoal, porque o pessoal fala que houve prevaricação de alguns eleitos, né? Porque o cara da patrocinadora está fazendo papel. Eu acho que, inclusive, o da patrocinadora, para não responsabilizar a patrocinadora, tinha que denunciar também. Na gestão de vocês, a gente pode confiar que vai ter denúncia? Mesmo a gente sabendo que tem termo de confidencialidade? É pergunta no fígado. Muito bem. É para você, companheiro Moraes. Muito bem, vamos lá, Silvio. Daes, olha, primeiro que é muito oportuno essa pergunta, porque realmente o que a gente está vivendo na Petros é uma coisa surreal. Acho que você abre, aliás, não, tenho certeza. Você abre bem quando coloca que é sempre muito simples. E não, foi roubalheira e toca. Realmente nós temos problemas estruturais no plano Petros 1. Agora, esses problemas estruturais têm um GT montado. Então, é um compromisso nosso atuar conjuntamente com o GT nas propostas que de lá saem. Nós vamos defender isso no Conselho Fiscal e vamos trabalhar com o Conselho Deliberativo para implementar as propostas que saem lá para resolver esses problemas estruturais. Mas os problemas estruturais não negam o fato de que nos últimos anos o retorno dos investimentos da Petros foram muito baixos, né? A Petros rendeu abaixo da meta atuarial e, inclusive, rendeu abaixo das demais estatais. Então, são explicações que precisam ser dadas. A nós nos pareceu um completo absurdo esse pagamento de bônus. Tanto é que houve um posicionamento claro da FUP contrário a isso. Nós, inclusive, ajuizamos essa questão para evitar isso. Mas nós temos vivido no Brasil, nos últimos anos, essa situação esdrúxula, que quem está à frente de empresas públicas, quem está à frente de fundo de pensão, que apesar de ser privado, tem um diálogo, uma interface aí com o público, se posta de acordo com o interesse de uma minoria. No caso da Petrobras, interesses dos investidores, não interesse do povo brasileiro. E no caso da Petros, uma coisa para nós, o que a gestão da Petros fez foi legislar em causa própria, no momento em que os participantes estão recebendo contra-cheque zerado por pagar os equacionamentos. Então, quer dizer, uma coisa completamente descolada de uma realidade. Nós temos, sim, o compromisso de, primeiro, acompanhar isso de perto e fazer as denúncias nos lugares corretos. Segundo, trabalharmos em conjunto com as entidades, para a gente ter mais força. Porque eu diria assim, Haddad, veja bem, o que sair desse GT terá alguma força se a categoria se dividir na hora de votar nessa eleição que vai acontecer agora de 25 de setembro a 9 de outubro? Evidentemente que não. Terá alguma força se nós elegemos representantes comprometidos com o projeto que esteve à frente da Petrobras nos últimos anos? Ou representantes isolados que não têm a força das organizações da categoria, que não têm estrutura para o que é necessário? Evidentemente que não. Então, o nosso compromisso é esse. É de atuar conjuntamente, ter transparência e denunciar isso tudo que está acontecendo. Os conselhos em si só não resolvem, mas eles têm um papel importante. Eles têm porque é um papel institucional. Então, uma coisa é quando só o sindicato fala, outra coisa é quando o sindicato fala, o conselho fala. Em suma, essa atuação conjunta, inclusive expressa aqui na palavra do Silvio, quando traz aqui à mesa essa proposta nossa de divisão do mandato. Isso caracteriza o quê? Que nós estamos realmente com uma unidade para avançar conjuntamente. Esse é o principal compromisso nosso. Obrigado, Moraes. Chapa 51, unidade para o futuro. E agora, infelizmente, o tempo tá ali o relógio ali piscando para mim,
A gente vai, senão vai embora. O papo tá bacana, eu acho que tem informações importantes, principalmente para guiar o eleitor, né, o petroleiro, para votar com muita consciência e saber por que está votando e cobrar também no futuro, né? E aí, para as considerações finais, Silvio Cinedino, está aberto, porque eu sei porque tem que tomar 51. Isso eu sei. Agora, por que tem que votar na chapa 51? Companheiro, tem que votar na chapa 51 porque a chapa 51 tem compromisso com a categoria. Volto a dizer, não caímos de paraquedas. Estamos na categoria há muitos anos lutando para tentar manter os direitos que tinha e avançar nos nossos direitos. Nos últimos anos fomos muito prejudicados, mas agora a categoria, nesse novo governo que elegemos, estamos com muita força e vamos lutar muito para recuperar esses direitos. E entre esses direitos é o direito fundamental, que é a nossa aposentadoria digna. Não é uma aposentadoria qualquer, é uma aposentadoria. Qual era a ideia? A ideia é que a gente se aposentasse e conseguisse manter o mesmo padrão de vida, com a mesma dignidade que temos. E não é isso que está acontecendo com companheiros com contra-cheque zerado. Eu queria, em relação a esse bônus para direito, esse malfadado bônus de 9,2 milhões, que é um absurdo, que foi pago, isso foi em função de um acordo que tinha sido feito lá atrás. Mas quem assinou, quem aprovou esse acordo? Quando a gente for procurar, vamos ver como é que foi feito esse acordo. Que esse acordo foi aprovado com o voto de Minerva, da patrocinadora. Todos os conselheiros eleitos à época foram contrários, mas a Petrobras, como no Conselho Deliberativo tem o voto de Minerva, aprovou. Então nós nunca aprovamos, nós trabalhadores, nunca aprovamos esse acordo. E qualquer acordo tem que ter uma cláusula fundamental, que é o cumprimento da meta atuarial. Então, se o plano não conseguiu nem render aquilo que ele é obrigado a render, tem que render para garantir a aposentadoria, como é que a gente vai pagar bônus a alguém? Não tem sentido isso. Então, companheiros, pedimos aqui o voto, tanto aos ativos quanto aos aposentados e pensionistas, na chapa 51, uma boa ideia para o Conselho Fiscal, na chapa 65, para os companheiros do Conselho Deliberativo, para os companheiros aposentados, eu às vezes tenho que pensar aqui duas vezes, e para o Conselho Deliberativo, pelos ativos, a chapa 66. Companheiros, é fundamental, não deixem de votar, não entregue na mão de um terceiro aquilo que é um direito seu, exerça o seu direito de voto, elegendo a nossa chapa. Perfeito, Silvio Cinedino. Então significa o seguinte, né? Se a patrocinadora aprovou um bônus, mesmo tendo déficit na Petros, ela pode aprovar uma PLR pra gente aí, sem ter lucro, hein? Acho que é isso aí que a gente tem que cobrar, pessoal. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, rapaz. Então, vou aqui fazer os unidos pelo PLR sem lucro. Moraes, a 51, além de uma boa caipirinha, fale porque a gente tem que votar na chapa 51 nas considerações finais, que infelizmente o tempo se esgotou. Adaedson, papo aberto. Nós estamos concluindo aqui a nossa entrevista. Queremos, sei lá, um momento de compromisso com a categoria, que é a nossa trajetória, a vida inteira, desde que entrei na Petrobras, a luta pelo coletivo. É isso que nós trazemos na chapa 51. Uma boa ideia, Silvio Cinedino e João Moraes para o Conselho Fiscal da Petros. Para o Conselho Deliberativo, 65, Radiovaldo Costa e Getúlio. Para os companheiros aposentados, para ativa, chapa 66, Vinícius e Rafael Prado. Essa é a chapa da unidade para o futuro da Petros. Nós vamos à frente nessa batalha para resolver os graves problemas que passamos no nosso fundo de pensão, com o compromisso de transparência, unidade da categoria e luta em defesa dos nossos direitos. Obrigado, Silvio Cinedino. Obrigado, companheiro Moraes. É você. Chama! Papo aberto, programa feito para mim, para você, para todos nós. Espero que esse programa sirva para esclarecer, para você ter muita conhecimento, para poder votar com muita tranquilidade na Petros. Então, chapa 51, o futuro, Unidade para o Futuro da Petros, que esteve aqui conosco, quero agradecer. Sou fã desses dois companheiros, Silvio Cinedino e Moraes. É isso, pessoal. Compartilhe, curta, promova um programa que é o Papo Aberto. Meu, seu, de todos nós. Valeu!